Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção. Mas antes disso, eu peço para você, com todo carinho, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal. Vamos para a palavra de Deus? João, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, ó. E ao terceiro dia fizeram umas bodas de Canaã da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Você vê que por que o Senhor Jesus ele falou desse jeito com a mãe? Porque a mãe queria controlá-lo. E aí o que aconteceu? Ele acabou dando essa resposta. Porque o Senhor Jesus, ele é a autoridade maior. Porque tem religião que exalta Maria, falando que Maria é mãe de Deus. Não, Maria não é mãe de Deus. Maria foi a mulher usada por Deus para trazer o Filho de Deus aqui nessa terra. É claro, Maria teve suas qualidades, foi uma grande serva de Deus, foi uma grande mulher de Deus, mas tem uma religião que quer colocar Maria como Deus. Maria não é Deus. Você não tem que fazer nenhum pedido a Maria. O pedido que você tem que fazer é para o Senhor Jesus. Mas muitos acabam sendo enganados e acabam fazendo pedido a Maria. Não. A autoridade é o Senhor Jesus. Então, a Ele que você tem que fazer os seus pedidos, ao seu clamor. É a Ele que você tem que direcionar a sua fé. Mas muitos acabam sendo enganados porque acabam direcionando a fé em Maria. Não. Porque quem age dessa maneira já perdeu o alvo. Então, nós temos que ter esse entendimento aqui da palavra. E essa passagem aqui nos explica claramente da forma que o Senhor Jesus falou com ela. E aí, continuando. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 metratas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou da água feita do vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem. Então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Você vê que uma coisa aqui que faz toda a diferença. Se você quer viver uma vida de prosperidade, você tem que obedecer a Deus. Que você vê que Maria falou para os empregados: ó, fazei tudo que ele mandar. E aí eles obedeceram a direção que o Senhor Jesus deu, e eles experimentaram de um milagre extraordinário. A água foi transformada em vinho. Você vê que tudo porque houve o quê? Uma obediência. Porque a obediência à palavra de Deus nos leva à prosperidade.
A obediência à palavra de Deus nos leva a viver uma vida feliz. Nós temos que ter esse entendimento. E uma outra coisa interessante aqui, foi o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez, foi a transformação da água em vinho, no casamento. Você vê que era um problema o quê? Um problema financeiro. Você vê que a gente não sabe com certeza se foi um problema de má administração ou porque faltou dinheiro e não compraram o vinho suficiente. Mas independente disso, o Senhor Jesus, ele fez o milagre. Por quê? Porque houve obediência. Se você quer milagres na sua vida, obedeça à palavra de Deus. Se você quer cura, você está precisando ser curado, você precisa ouvir a palavra e colocar em prática. Porque muitas das vezes a pessoa ela só obedece até uma certa parte. A outra parte não quer obedecer. Por exemplo, a Bíblia fala que a gente tem que fugir da vontade da carne. Tem que resistir à vontade da carne. Tem que lutar contra a vontade da carne. Mas infelizmente a gente vê hoje pessoas cristãs satisfazendo a vontade da carne na prostituição, na bebedice, indo lugares que não deveria ir, ambiente de prostituição, ambiente de bebedice, e ela fica naquele ambiente ali e acaba o quê? Acaba pecando. E aí depois a pessoa vai para a igreja. E aí o que acontece? Ela está se enganando. Então, a gente tem que se libertar da vontade da carne. Se você quer viver uma vida feliz, obedeça a palavra de Deus. Fuja da vontade da carne. Porque a vontade da carne traz destruição. A vontade da carne traz pecado. E qual é o salário do pecado? É a morte. É a destruição eterna. Então nós precisamos fugir da vontade da carne. Porque quando a pessoa ela se entrega à vontade da carne, pode ter certeza, ela vai se envolver com pessoas que não deveria, ela vai tomar atitudes erradas, ela vai ser influenciada a fazer coisas erradas, e isso vai trazer consequências sérias e vai comprometer o futuro dela. Infelizmente, muitas pessoas acabam se perdendo, acabam se afastando de Deus, porque começou a se entregar aos desejos da carne. E isso vai levar ao sofrimento. Então nós precisamos obedecer a Deus para que a gente venha viver uma vida feliz. Temos que nos esforçar. Temos que lutar, porque o reino de Deus ele é tomado por esforço. Nós precisamos nos esforçar, lutar, clamar a Deus, falar com Deus, ler a palavra, jejuar, adorar, buscar a Deus, falar com Deus. E agindo dessa maneira, pode ter certeza, Deus ele vai nos abençoar. Quando a gente se dispõe a obedecer, a se esforçar para buscar a presença de Deus. Porque, infelizmente, a gente vive num mundo mau. A palavra de Deus fala que o mundo jaz do maligno. E só Deus para nos guardar. Por exemplo, eu não sei se você sabe que sexta-feira agora, sexta-feira de carnaval, é sexta-feira 13. Você vê que há uma influência maligna nessa data. E você precisa estar protegido, estar guardado. E como é que eu estou protegido? Quando eu obedeço a Deus. Porque não adianta a pessoa falar
que está protegida, se faz a vontade da carne, não está protegida. A pessoa está dentro da igreja e está se prostituindo. A pessoa está dentro da igreja e está com um amante. A pessoa está dentro da igreja e está com práticas homossexuais escondidas. A pessoa está dentro da igreja e está mentindo. Então, as pessoas elas têm que acordar e se libertar do pecado. Porque, infelizmente, quem vive no pecado não está protegido. O mal vai atingir. Por exemplo, se você quer ter uma vida financeira sólida, você precisa obedecer à palavra de Deus, porque senão você vai perder o que você conquistou financeiramente. Às vezes a pessoa conquista uma grande empresa e aí da noite para o dia acaba. Por quê? Porque ela não obedeceu à palavra. Acabou fazendo coisa errada, se envolvendo com coisa errada. Às vezes a pessoa, pela ganância, para ter dinheiro, para ter as coisas, acaba fazendo coisas erradas, coisas ilícitas, que vai trazer vergonha para ela e para a família dela. Então a gente tem que lutar para ser santo, porque a felicidade está na santidade. Infelizmente, a pessoa que não é santa, que está na igreja e está vivendo no pecado, ela vai sofrer. Aliás, já está sofrendo. Então nós temos que acordar enquanto há tempo. Pedir perdão a Deus e lutar para não errar mais. Para que a gente venha viver uma vida feliz. Porque a vida feliz requer obediência à palavra de Deus. E você vê os empregados no casamento obedeceram o Senhor Jesus e aconteceu um milagre. Porque o milagre está em quem? Está em Jesus. Você vê, Maria sabiamente foi até quem poderia fazer o milagre. E o milagre está em Jesus. Se você quer milagre, busque o Senhor Jesus, que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Se precisar de uma bênção financeira, se você se esforçar, lutar, Deus vai te abençoar. Se você precisar de uma bênção na área da saúde, Deus vai curar no nome de Jesus, porque a palavra de Deus é fiel. Se você precisa de uma bênção na vida sentimental, se o casamento está ruim, ora a Deus, clama a Deus com fé, que essa situação vai mudar no nome de Jesus. Tenha fé, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida no nome de Jesus. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Mas antes disso, dá um pause no vídeo e vai lá pegar um pouquinho d'água, que nós iremos consagrar a água. E eu tenho certeza que ao beber dessa água, você vai experimentar do poder de Deus, você vai experimentar da cura no nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Levante a água para o céu, poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus. Nesse momento eu consagro essa água que é levantada aos céus. Meu Deus, coloca nessa água a virtude do teu poder, que quando essa pessoa beber dessa água, ela vai experimentar do milagre, da cura no nome de Jesus. Pode beber da água com fé. E continue prestando atenção na oração. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço agora, que o Senhor venha arrancar agora todo o mal. Espírito de enfermidade, sai desse corpo agora. Espírito que tem trabalhado na mente dessa pessoa, que tem colocado a tristeza, o desânimo, eu te repreendo agora e ordeno, sai daí. Sai daí agora todo o mal. Tudo aquilo que não provém do Senhor, eu ordeno, sai do corpo, da mente, sai do coração.
todo mal, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Oh, meu Deus, eu abençoo a vida de todos, é o que eu determino, e desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.